E aí, pessoal, Pai do Senhor, tudo bem? Então a gente vai estar na lição 12, né, da nossa EBD, que fala sobre o código de ética de Jesus, né? Eu acho que não veio uma boa hora essa lição, até porque de código e ética acho que é muito bom a gente conversar e falar, né? Então, antes de a gente, na realidade, ir propriamente para a lição, nós vamos aqui falar um pouco sobre esse tema, né? Que vem de encontro com o início do ministério de Jesus. E a gente vai falar o que vem a ser o código de ética, né, de Jesus Cristo. Né? A lição ela não traz, ela é de uma maneira aprofundada, o tema propriamente dito, né, do código e ética de Cristo. Ele faz um tema e aborda muito sobre o capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, mas uma introdução, não vou me ficar muito na lição, tá ok? A gente vai falar sobre a introdução e o que vem a ser propriamente a ética, né? O código de ética de Cristo, né? Antes de falarmos sobre o código de ética de Cristo, é interessante a gente passar para vocês o que vem a ser ética, né? Eu busquei algumas informações e alguns significados, até tem uns subsídios que falam sobre alguns significados ali do filósofo o Mário César Cortella lá, mas eu preferi ficar nesse aqui que é mais fácil de vocês compreenderem, né? Então a ética é o conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade, né? Um exemplo prático disso, né? Que norteiam, tá, pessoal? Norteiam a conduta nossa na sociedade. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, 20 anos atrás, era normal você entrar num estabelecimento ou numa área fechada de um shopping ou de uma, vamos dizer assim, de um evento aberto ao público e ver pessoas fumando do teu lado, até em ambientes fechados. Isso para eles era normal. Com o passar do tempo, 10 anos atrás, por exemplo, havia placa, é proibido fumar. Hoje é um senso comum, né? Hoje ninguém fuma em estabelecimento fechado. É claro que é por lei, isso foi criado uma legislação para prever e proibir esse tipo de situação que prejudica a saúde pública, a saúde do ser humano. Mas a gente era muito normal, havia propagandas de cigarro, né? A famosa propaganda da Fórmula 1 de cigarro. Então, com o passar do tempo, foi visto que isso, né, afetava a saúde pública do ser humano e acabou que o quê? Proibiram, né? E hoje virou algo normal. Uma outra coisa muito prática também é o uso do cinto de segurança, que há alguns anos atrás as pessoas não usavam, não era, até porque não tinha muito carro circulando, né, há 20 anos, 25 anos atrás. Né, com o passar do tempo, muitas pessoas iam morrendo e viram que as estatísticas de homicídios em acidentes de trânsito era muito grande, vítimas fatais, né, não homicídio, né, vítimas fatais, era muito grande, e ele acabou que o cinto de segurança foi algo obrigatório. Mas tem muita região do Brasil que não usa, né? Muita região do Brasil, por exemplo, nem usa o capacete, né? Então, é muito... Então, o que é isso, então? É um código para que a nossa sociedade vivesse em harmonia, em tranquilidade, em paz, em, em em um respeitando, né, o próximo e respeitando o outro, né? Então, assim, ó, é interessante que o próprio Deus deu para Moisés, lá em Êxodo capítulo 20, alguns códigos em que os israelitas eram obrigados a seguir. Né? A gente viu lá, não furtarás, não matarás, não dirá falso testemunhos, não cobiçarás a mulher do próximo, e eram muitos nãos. Então, existem alguns códigos hoje da lei da nossa própria legislação brasileira, o Código Penal, o Código Civil, o Código Tributário, o Direito Administrativo, o Direito Constitucional, que existem várias normas que, se a gente quebrá-las, existe uma sanção, né? Onde que a gente vai ter que arcar com prejuízo. Ali fala, não proíbe nada, tá? É só um código, não proíbe. Não é igual os 10 mandamentos. Não furtarás, não matarás, não dirá falsos testemunhos. Não, os nossos códigos, o nosso direito brasileiro, ele fala assim, ó, por exemplo, um artigo 121, homicídio, né? Tá lá, matar alguém. Se você matar, você não está proibido de matar, mas se você matar, existe uma pena para que você venha cumprir, perfeito?
O furto. Ó, furto não está falando assim, ó, não furtarás. No nosso Código Penal, tá? Subtrair coisa alheia a móvel. Se você subtrair, existe uma pena e uma detenção que você vai ter que cumprir. Então, ó, a gente já está 5 minutos, muito tempo aqui na introdução. É um vídeo só de 10, né? Porra, essa lição é top, hein, pessoal? Pena que a gente não vai poder dar presencialmente para vocês. Mas o código é isso aí. Tudo que está escrito para poder a sociedade, nós vivermos em harmonia, é um código de ética, né? Diferente de moral. Por mais que ali é um conjunto de valores morais ele está muito intrínseco entre eu e você, né? O que a gente aprende, algo, às vezes o que é moral para nós não é moral para o próximo, né? Um exemplo disso um exemplo prático, né? Nós que somos jovens cristãos, assim, ó, realizar o sexo antes do casamento. Moralmente, perante Deus, é pecado. Para o nosso colega de turma, para o mundo, isso é uma coisa normal, né? Então, e se a gente for falar isso, hoje a gente é taxado como, né, atrasado, né? É complicado isso aí, né? Por isso que a gente tem que ser diferença no mundo e a gente realmente é o que a gente vive aqui nessa terra aqui, a gente é o espelho de Cristo, né, pessoal? Então, alguns valores devemos existem valores, por exemplo, uns valores práticos, está em Gálatas, capítulo 25, 23. Isso não está lá na lição, tá, pessoal? É para vocês diferenciar. São conjuntos de valores morais, né? E princípios. Alguns conjuntos de valores, por exemplo, Gálatas 5, capítulo 22 e 23. O que fala lá em Gálatas 5? Né? Os frutos do Espírito. E no final ele fala, são os novos frutos do Espírito, né? Contra essas coisas não há lei, não há código. É algo que é intrínseco, é um valor que eu e você como cristão não é que temos que seguir, mas que se a gente quer ser parecido com Cristo, porra, a gente é obrigado a gente ter isso aí, né, pessoal? Então, por exemplo, Gálatas 5 eu aqui achei, ó. 5, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, não há código. É uma coisa que é natural, tem que fluir, tem que ser algo que vem de ti, né? Para a gente poder demonstrar o amor de Cristo. Beleza, pessoal? E a pergunta que não quer calar, né? Então, qual o código de ética de Jesus Cristo? Então, vamos para a lição aborda que o código de ética de Jesus Cristo está no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. É interessante que a lição não aborda muito o capítulo 5 de Mateus, ele aborda mais o capítulo 6 e o capítulo 7. O capítulo 5 fala sobre as bem-aventuranças. Então é interessante a gente refletir um pouco sobre o capítulo 5. Mas eu vou ficar na lição, respeitar um pouco. E o texto do dia fala o seguinte, ó, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque essa é a lei e os profetas. O pessoal, nada mais é do que a lei da semeadura. O que eu planto, eu colho. Se eu faço bem, automaticamente vão fazer o bem para mim. Isso é algo natural, algo espiritual, que é transcendente a minha e a tua vontade. Perfeito? Mateus 7,12. Depois eu vou abordar também um pouco Mateus 7,13, se der tempo também, né? Porque a memória aí é uma bênção, a memória desse celular. Vamos lá, ó. Ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar. Ou seja, ser parecido com Cristo. Nem que a gente tenha que sofrer consequências por isso. Jesus, ele fala, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então eu e você, nada mais é que temos que assumir a radicalidade de Cristo aqui. Não sermos radical em tudo, né? É claro que não é isso que a lição está passando, não. É para a gente assumir realmente um posto que sermos parecido com Cristo aqui nessa terra. É isso que a lição quer trazer, o autor quis trazer para nós. Não vou ficar me atendo à leitura do texto bíblico, vamos já para o tópico 1, né? Esmolas, oração e jejum, que é sobre capítulo 6, né, de Mateus. Aqui fala, né? A nossa vida devocional é para Deus, beleza? Esse célebre Sermão da Montanha, Jesus dedica um considerável tempo para discutir as questões das práticas devocionais cotidianas, oração, jejum e obras de generosidade. A tradição religiosa de Jesus convivia com essas disciplinas espirituais desde os tempos milenares. Todavia, com o passar do tempo, elas foram perdendo seu caráter celebrativo, voluntário e espontâneo. Pessoal, é interessante que Jesus veio quebrar a religiosidade. Jesus veio com tudo, assim, ó, ei, eu quero quebrar tudo isso. Eu vim para mostrar algo diferente do que esses 400 anos o homem viveu sem Deus aqui nessa terra. Perfeito? Então, Jesus ele veio mesmo para poder, assim, ó, quebrar tudo.
tá acabando aí o vídeo, eu vou tentar fazer mais tempo aí, pessoal, tá?